Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Debate Internacional. Sábado sim, entramos em sua casa para juntos olharmos aquilo que acontece fora de portas e que de forma direta ou indireta acaba afetando o nosso país. E hoje não fugimos a regra, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos estes assuntos e contamos com um convidado de luxo, a quem passo a saudar de já. Martin, boa tarde. Boa tarde, agradeço eu mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nesta casa, cumprimentar a todos os telespectadores e pronto para mais 2 dedos de conversa. Bem, muito obrigado. E você também que nos acompanha de casa, já sabe que é bem-vindo, então vamos juntos analisar aqueles temas que nós agendamos para hoje e vamos começar mesmo por esta visita de Bielorrússia a Taiwan, que põe em alerta máximo o exército de Pequim. Temos esta visita que este líder americano faz a Taiwan e coloca as forças de Pequim já em movimento. No entanto, a Casa Branca, Washington, já parece dizer que a Câmara de Comércio é independente. Então, se o presidente vai para lá, é com ele mesmo. Estamos a ver aqui, se calhar, não sei se é a palavra certa, estamos a ver aqui Washington a levantar a bandeira branca perante Pequim. Bom, em parte poderíamos considerar que sim, mas deixe-me começar por dizer que eu não percebo o real alcance político positivo diante desta ação tomada pela Pelosi. Porque, vejamos, os Estados Unidos é um país que não é formalmente reconhecido por Taiwan como um Estado. É reconhecido pela China e não Taiwan. O outro aspecto é que os Estados Unidos não têm relações diplomáticas com Taiwan. Em 25 anos, a Pelosi é a única pessoa de liderança nos Estados Unidos que visitou a Taiwan. Se calhar é este o único aspecto positivo que pode ser mencionado. Olha, vejamos, por exemplo, se olharmos de forma geopolítica, olhamos para o Pacífico, havemos de reparar que os Estados Unidos assumem 2 posições, que é a posição do Joe Biden, okay, em que ele diz claramente que a ação tomada pela Pelosi não tem o apoio dele, e temos a ação da Pelosi, que é totalmente independente, e isto mostra a clara separação de poderes existente nos Estados Unidos, onde nós temos o presidente, a vice-presidenta, depois temos quem lidera o Congresso, que é, neste caso, portanto, o Pelosi. Ok? Mas, por outro lado, temos que olhar para aquilo que é o próprio Taiwan. Taiwan é uma ilha que busca ter a independência total da China. Mas os Estados Unidos viola e de forma grave o direito internacional. Quando a Pelosi vai a Taiwan sem autorização da China, a qual a Taiwan pertence. E é uma coisa que não deveria estar a acontecer, não é? Portanto, isto é problemático. Outro aspecto que temos que olhar é que está-se a aproximar agora, próximo ano, as eleições no Congresso americano. Ou seja, significa que o tempo de estadia da Pelosi no Congresso é curto. Logo, Taiwan não poderá dar tanta confiança à Pelosi no sentido de suporte a eles, porque o tempo dela é curto no Congresso. E não sabemos se o próximo presidente do Congresso vai continuar a dar suporte a esta ação tomada pela Pelosi, ou vai se alinhar àquilo que é o princípio já tomado formalmente pelo governo ou o presidente dos Estados Unidos, de não apoiar a Pelosi, não é? E depois temos aquilo que são as ações tomadas pelo Pequim em relação a Taiwan, que é uma clara demonstração de poder e que o que poderemos acompanhar nos próximos dias, ou nos próximos tempos, melhor dizendo, é o mesmo que vimos com a Rússia em relação a Crimeia. A Crimeia, onde a Rússia tomou a Crimeia. De volta, sim. Sim, e poderá acontecer o mesmo em relação a Taiwan, neste caso. É. Portanto, é uma situação problemática e a China normalmente não toma ações ou não coloca consequências ou sanções a curto prazo. É geralmente a médio e longo prazo. Certo. Se olharmos para a zona onde a China tem estado a fazer demonstrações militares, ou seja, ensaios como bem quiser, é mesmo no mar que está à volta da ilha. E é o mesmo mar que
se prejudicado pelos ensaios militares, prejudica também o ambiente de Taiwan. Certo. Ou seja, isso significa que é uma consequência a médio e longo prazo. Isso significa que mesmo sem atacar Taiwan diretamente, se todos esses ensaios já são uma ameaça Já clara. prejudica o mar, Sim. que consequentemente é o próprio ambiente, é o oxigênio e por aí afora que prejudica a relação a Taiwan. Outra consequência é que nós temos vários empresários de Taiwan a investirem na China com a mão de obra chinesa e que a dada altura a China pode decidir simplesmente mandar embora todos esses empresários, o que significa que vai afetar diretamente e gravemente aquilo que é a economia de Taiwan. Muito bem. Bom, já sabemos nós que a China tem mísseis apontadas para Taiwan em caso de alguma independência ou caso o Taiwan venha dizer, olha, nós somos uma nação independente à China, sabemos nós o que pode vir a acontecer. Estamos a ver também os Estados Unidos que têm ciência disto e de forma indireta, vou usar este termo mesmo, de forma indireta, vai mesmo continuando a fletar ou a provocar a China de forma indireta. Já sabemos nós que a China vai se destacando na economia, tornando-se, se calhar, aliás, futuramente, tornando-se uma das maiores economias do mundo, e os americanos sentem-se ameaçados nesse ponto. Nós estaremos a ver aqui à volta, eu vou colocar assim, está uma volta da Guerra Fria, mas desta vez não com a Rússia, com a União Soviética, mas já com Pequim, tendo em conta Estados Unidos vê a China como um adversário económico, como potência mundial também. Olha, eu gosto de fato de ter tocado em Guerra Fria, porque como já disse aqui mesmo no programa várias vezes, nós já estamos a viver um cenário de Guerra Fria, como eu tenho visto. Agora, indo diretamente ao ponto, Taiwan não tem simplesmente capacidade de lidar com a força militar chinesa. A força militar chinesa é 4 ou 5 vezes maior em relação a Taiwan. Taiwan não tem quem possa dar um apoio real contra a China, porque a China é uma das maiores potências militares e económicas a nível mundial. Sem contar que a China tem apoio da Rússia, dentre outras potências militarmente reconhecidas a nível mundial. Então, é irreal, é pouco real considerar a possibilidade de mesmo que a Taiwan tenha mísseis apontados para a China, ou alguma coisa possa efetivamente acontecer. O que vai acontecer, possivelmente, é aquilo que já tinha mencionado anteriormente, a possibilidade de acontecer aquilo que aconteceu na Crimeia, acontecer também com Taiwan. Muito bem, ainda bem que tocou aqui no aliado direto da China, que temos visto até nos últimos tempos, que é a Rússia. E falando já na Rússia, vamos mesmo tocar este ponto também, onde Putin anunciou esta semana, num desfile em São Petersburgo, que vai usar mísseis intersónicos, acho que esta é a palavra certa, hipertensónicos, acho que esta é a palavra correta, falta-me aqui a pronúncia correta, contra a Ucrânia. Estamos a ver aqui a Rússia, mais uma vez, mostrando que está no controle deste conflito. Afinal de contas, estamos a ter o Ocidente com mais sanções, em contrapartida, sentindo necessidade de ter o petróleo e os recursos russos. E vamos lá, podemos assumir nesta fase que a Rússia está a dar as cartas neste conflito. Sim, a Rússia claramente tem todas as cartas neste conflito. E como já se tem estado a falar, já existe aqui uma nova ordem mundial, que a Rússia assume a liderança desta nova ordem mundial e, portanto, este ataque, esta possibilidade de se colocar os mísseis hipersónicos nos navios, que vão ser colocados nos navios da frota russa, deve-se ao fato de que a Rússia sofreu um ataque por parte da Ucrânia, ou seja, parte da frota da Rússia sofreu um ataque e como o presidente Putin já tem estado a esclarecer, qualquer tentativa de ataque à sua frota será 2 ou mais vezes repostada. E é simplesmente um cumprimento da sua palavra que ele tem estado a tomar. O outro aspecto é que os Estados Unidos também já garantiu apoio à Ucrânia, fornecendo também mísseis à Ucrânia. E esta é uma forma também de demonstração de poder que a Rússia assume, porque também já tinha dito, se qualquer potência ou qualquer país tentasse intervir diretamente neste conflito, ele ia tomar uma ação contra este país. Portanto, a possibilidade ou colocar os mísseis hipersónicos, que é o míssil
chama-se Zircon, e que é um míssil que consegue atingir qualquer alvo a mais de 1000 quilómetros de distância e é mais rápido que a velocidade do som. É uma clara demonstração, que aliás é certamente o único que detém deste míssil, é uma clara demonstração de poder que a Rússia tem estado a fazer para também amedrontar os seus inimigos. Muito bem. Agora eu quero, ainda dentro desta questão relacionada à Rússia, estamos a ver agora, pelo menos, vamos falar de alguns países da União Europeia que apareceram numa primeira fase a gritar: olha, nós vamos sancionar a Rússia, devemos até a senhora van der Leyen também aparecer a dizer: olha, até final do ano nós não vamos usar até o gás russo, não vamos querer nada da Rússia. No entanto, a Europa já está a prever o inverno a chegar e parece que todos já começam a mudar o discurso em relação à própria Rússia. Está-se a fazer sentir aquilo que, vamos dizer assim, porque não se esperava tanto tempo deste conflito, já se começa a pensar duas vezes em manter essas mesmas sanções, porque essas sanções afetam diretamente não mais a Rússia, mas os países do velho continente. Claro, claro, porque, olha, vejamos, e é engraçado que mencionou que o inverno aproxima-se e o discurso já começa a mudar, porque este discurso de abandonar o gás russo já é uma coisa antiga, desde o início deste conflito. Mas o que acontece é que as coisas não são imediatas. Se quisessem efetivamente fazer o uso de uma outra fonte para o gás, teriam de ter começado já anos atrás, porque a mudança não é imediata. A Rússia já ameaçou, aliás, já fechou, por exemplo, por algum tempo, o Nord Stream 2, que é um dos principais pipelines de gás para a Europa. E depois, de seguida, tivemos países como a Alemanha mudarem o discurso em relação à Rússia, não é? Isto significa claramente que a Europa permitiu-se depender de tal forma da Rússia que hoje não tem uma capacidade real de se desfazer dela a curto prazo. Portanto, é óbvio, era de se esperar que o discurso fosse totalmente diferente do que já tinha tomado inicialmente, e demonstra mais uma vez que a Rússia tem todas as cartas nas mãos e que vai sempre jogar neste sentido. Porque a Europa, afinal de contas, depende em grande parte da Rússia para o próprio aquecimento, quando chega o tempo do inverno, como já fez bem a menção. Muito bem. Eu já queria fechar este assunto, mas quando estamos aqui a conversar veio-me esta questão. Como fica a própria Ucrânia neste cenário? Porque está mais do que claro que a Ucrânia não tem forças nem pernas, ainda que os Estados Unidos dê armamento, não temos forças nem pernas para dar de frente com esta potência que é a Rússia, que já provou até, através dessas trocas militares que tem feito, o seu posicionamento nas áreas, como vai ganhando também, que não consegue, aliás, a Rússia está no controle da situação. No entanto, o discurso de Zelensky nunca muda. Dê-nos mais armamento, nós vamos fazer isto, nós vamos fazer aquilo, mas no fim do dia o povo ucraniano é que sai a perder. Como é que avalia o posicionamento em particular de Zelensky neste momento? Olha, o posicionamento do presidente da Ucrânia é perceptível enquanto líder. Que, aliás, ele já tem estado a incentivar as populações ou a população a afastar-se das zonas de guerra e procurar o refúgio dentro de outros países vizinhos. E a única saída que resta à Ucrânia é exatamente aquilo que já foi colocado em pontos de agenda pelo próprio Putin, que é a mudança governativa, porque se olharmos o governo que nós temos na Ucrânia foi um governo colocado pelo Ocidente, e é exatamente isto que o Putin pretendia evitar. E depois, outro ponto é evitar que se fizesse o uso da Ucrânia para aproximar as tropas da NATO, neste caso. Portanto, a saída é simples, que é simplesmente podemos considerar não ser, mas é a mudança do governo, que é o que a Rússia pretende, que se coloque um governo ao seu favor, porque afinal a Ucrânia é um país que historicamente e não só tem fortes ligações com a Rússia. E, por fim, afastar as tropas, a possibilidade das tropas da NATO aproximarem-se
a Rússia porque é de fato um risco termos a NATO próximo da Rússia. Certo, mas nós estamos a ver aqui um cenário, a Rússia vai ganhando mais território, nós estamos aqui a correr risco de provavelmente a Ucrânia ter de deixar de vir a existir. Afinal de contas, quanto mais o tempo passa, vamos tendo dois discursos. Temos os pró-russos ucranianos que praticamente estão a festejar com isto, estão satisfeitos com isto, e quanto mais a Rússia vai ganhando território, pode vir a tomar este território todo. Nós estamos aqui a correr risco de dizer que um dia existiu uma Ucrânia. Não, a Ucrânia vai continuar a existir. A Rússia, o Putin nunca teve um objetivo real de fazer com que a Ucrânia deixasse de existir. Não, o que ele pretende é muito simples e, centralmente, como já tinha mencionado, afastar a possibilidade da NATO aproximar-se à Rússia, porque se formos a perceber, a NATO é uma organização que foi criada essencialmente para fazer frente à Rússia, ok? Dentre todos os seus membros e por aí afora. E ter a possibilidade, aliás, já tinha sido feito um acordo já há muitos anos, de evitar com que a NATO se aproximasse tanto à Rússia e que hoje assistimos a uma quebra deste acordo e é exatamente isso que o Putin pretende salvaguardar, que se mantenha este acordo. Certo, um acordo que no fim do dia acaba não se fazendo sentir. Afinal de contas, temos mais vizinhos russos que estão a candidatar-se para juntar-se à NATO. Vamos olhar para um outro tema, e este não menos importante. Falamos sim de Kim Jong-un, este que não perde a oportunidade também de trazer o seu discurso. Desta vez anunciou que a Coreia do Norte está pronta para mais uma mobilização do arsenal nuclear. Estamos a falar de uma ação que, sinceramente, já sabemos nós que esta nação aqui está fechada. Teve lá com o caso Covid-19, não quis ajuda de ninguém, e agora aparece, em mais do aniversário da guerra da Coreia, a dizer que sim, nós vamos fazer mais um teste. Estou a ir, é o 7º teste nuclear que vão fazer. Que análise faz desses dizeres de Kim Jong-un agora? Olha, este teste deve-se ao fato de que recentemente a Coreia do Norte teria anunciado que os Estados Unidos ainda detêm de vários, portanto, armamento nuclear e que agora ele passa a assumir, a Coreia do Norte, que tendo os Estados Unidos a possibilidade de ter consigo armamento nuclear, então qualquer Estado poderá fazer o mesmo. E é exatamente isso que a Coreia do Norte tem estado a fazer, garantir que também tem o seu portanto, armamento nuclear. Por outro lado, é que é difícil colocar qualquer limitação à Coreia do Norte, porque já temos embargos econômicos que foram colocados sobre este país, ok? Sim. E sendo este o caso, a Coreia do Norte é livre de fazer aquilo que bem quiser, ok? Segundo ponto é que nós tivemos recentemente a morte do portanto, o antigo primeiro-ministro japonês, que foi assassinado neste caso. E que esta era uma das pessoas que conseguia colocar uma mão dura à Coreia do Norte para salvaguardar aquilo que é a segurança regional. Então, esta é uma forma também da Coreia do Norte fazer um teste ao atual primeiro-ministro do Japão, para ver se este tem uma capacidade real de lidar com, portanto, a Coreia do Norte ou não. O outro aspecto é que o antigo presidente da Coreia do Sul, neste caso, tinha tendência ou tinha um plano no sentido de unificação das duas Coreias. E é uma posição que tem sido diferente atualmente com o atual presidente da Coreia do Sul, não é? Portanto, era de se esperar que a Coreia do Norte tentasse manter estas demonstrações de força naquela região. Significa também, por outro lado, que os Estados Unidos, portanto, no tempo que tínhamos o presidente Trump na liderança, todas as conversações que pretendiam se caminhar para um acordo com a Coreia do Norte caíram por terra, ou seja, não tiveram feito, e por isso é que também temos agora a Coreia do Norte de volta com os seus ensaios militares. Em suma, estamos a ter uma Coreia que está livre para fazer o que quiser, até porque já há cerca de um mês os Estados Unidos já tinham dito a Pyongyang que podia voltar aos testes a qualquer momento. O que aconteceu foi vir anunciar que sim,
vamos começar a qualquer hora. É verdade, é exatamente isso que tem estado a acontecer. Muito bem, vamos continuar. O tempo é escasso, mas temos agora a olhar para a África e temos terrorismo na Nigéria. Centenas de pessoas foram mortas nas últimas semanas por grupos armados responsáveis por roubos e raptos no nordeste deste país. Gangues voltam a aterrorizar a Nigéria. Eu vou fazer esta colocação. Praticamente todos os países africanos que podem vir a prosperar ou que têm algum recurso muito forte, acabam sofrendo por gangues. À semelhança do nosso país no norte, temos aqui a Nigéria. Sim, é verdade. E isto é por uma e única razão que, neste caso em específico, tem sido muito pouco mencionado, mas é a real causa. Porque, vejamos, a Nigéria é um dos países em África que detém uma grande quantidade de petróleo, ok? Mas, ao mesmo tempo, é um país com uma fraca capacidade governativa. Ou seja, aquilo que é a distribuição dos ganhos ou dos lucros obtidos pelo negócio do petróleo na Nigéria não é equitativo. As populações não têm acesso, geralmente, a estes ganhos. Não há melhoria no sistema de educação, não há melhoria no sistema da saúde, não há melhoria no sistema, portanto, de empregabilidade para os jovens. Há muito pouco que é feito para a população nigeriana. O outro aspecto que temos que olhar são os conflitos internos étnicos que a Nigéria tem estado a enfrentar e é, de novo, a incapacidade do governo em lidar com estas questões problemáticas. Por isso é que não é surpreendente assistirmos a gangues a fazerem ou desfazerem, como tem estado a fazer em Zamfara, neste caso, com as populações, porque é uma forma de manifestação que a sociedade encontra face àquilo que são as necessidades que eles têm e que não são supridas pelo próprio governo. Muito pelo contrário, quem tem acesso a estes lucros é uma minoria, que geralmente é a liderança deste mesmo governo. Muito bem, eu vou fazer esta pergunta assim. À semelhança da Nigéria, temos vários países africanos praticamente a viver o mesmo cenário. Podia estar aqui a citar a República Democrática do Congo, com tensões com seu vizinho, o Ruanda, à volta do M23. O que é que está falhando na conjuntura africana, na política africana em particular? Eu vou colocar assim. O que é que está falhando? Porque os problemas são praticamente os mesmos. Sim. Falou a República Democrática do Congo, temos estado a assistir também, como mencionou agora, em Moçambique, especificamente em Cabo Delgado. E se olharmos também para Moçambique, em Cabo Delgado, não foge aquilo que é o padrão infeliz da boa parte dos países africanos, que é a fraca presença governativa naquelas zonas onde começa-se, portanto, a ter esta exploração. E o que está a falhar é simplesmente uma planificação a médio e longo prazo. Nós não temos um plano concreto, não temos um plano sólido a médio e longo prazo. Se olhamos para países como a China, por exemplo, já tem um plano de governação para os próximos 100 anos. Mas se olharmos para aquilo que é o nosso país, nem nos próximos 5 anos, nós não entendemos qual é o plano em concreto que está lá por detrás para favorecer da forma efetiva as suas populações. É exatamente isso que tem estado a falhar nos Estados africanos. Outro aspecto é mesmo a ganância que nós temos, infelizmente, da boa parte da nossa liderança. Ou seja, olham aquilo como um negócio para suprir as suas necessidades individuais quando estão numa posição em que deveriam garantir, portanto, para a população. Em suma, estamos a ver aqui uma questão de... Vou colocar em destaque os egos, interesse particular, é que acaba prejudicando a África. Coloco desta forma porque, vamos olhar, a África que podia até vir a ser uma resposta para a Europa, neste momento, até onde vai precisar de vários recursos naturais, falando em particular do nosso país, da própria Nigéria. Se não estou errado, foi mesmo no início desses conflitos, tivemos... se não estou errado, o primeiro-ministro ou algum representante espanhol foi até a Nigéria para procurar negociar, saber como é que pode ter este gás. Nós tivemos aqui visitas também no nosso país de várias individualidades, destacando mesmo o líder da Itália, vieram visitar a África. Mas nós estaremos
não seria a hora de se mudar alguma coisa na forma dos nossos líderes, em particular, verem as próprias nações? Falo mais no sentido de não manter-se em conflitos, mas buscar mecanismos de suprir esta falta de alguma coisa, vendendo o que pode fornecer. Falo em particular dos recursos naturais. Aqui isto tem estado a falhar desde as organizações mais. Tem estado a falhar com a União Africana esta questão, tem estado a falhar com a SADC esta questão. São organizações que não têm uma capacidade real ainda, infelizmente, de resolução destes problemas reais que os países têm estado a enfrentar. Obviamente que é sempre oportuno para os líderes poderem tomar essas oportunidades para o desenvolvimento dos seus próprios Estados, mas não é o que realmente tem estado a acontecer. Se calhar diria que é uma oportunidade também de olhar-se para aquilo que são as reais necessidades populacionais e perceber que só suprindo estas necessidades, e como já dizia, nos 3 aspectos principais, que é educação, saúde e empregabilidade, garantiremos que tenhamos uma África com capacidades reais e totalmente independente. Porque se olharmos para várias situações do Ocidente, a África muitas das vezes é forçada a tomar posições que se calhar não são da sua vontade, simplesmente pela dependência que tem em relação ao Ocidente, e que é este mesmo Ocidente que vem buscar, portanto, as suas capacidades financeiras dentro do nosso continente, o que é uma coisa que não se explica, não se percebe muito bem porque é que isto acontece. Portanto, é sempre oportuno e é mais uma oportunidade que a África tem, não é? De olhar e buscar reestruturar as suas organizações, e principalmente a União Africana, para que tenha agendas ou planificações mais consistentes. Muito bem, vamos ao nosso último tema. Este já é da Organização das Nações Unidas, que alerta para a aniquilação nuclear e apenas um erro de cálculo. Este é um dos temas que se destacou, em particular, dito pelo secretário-geral da ONU, falamos sim, António Guterres. A ONU está perdida neste momento? Bom, a ONU está perdida há muito tempo. Eu tenho estado a dizer que a ONU é outra organização que precisa de uma reestruturação em função daquilo que é a atual realidade mundial. Mas olhando para este ponto em específico, nós tivemos a posição que foi tomada pelo Conselho de Segurança, os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, são os 5, não é? E que estes comprometeram-se em promover com que se evitasse a corrida armamentista nuclear ou iam buscar a disseminação deste mesmo processo. Mas isto é caricato porque são eles mesmos que vão a esta corrida armamentista nuclear. E isto é possível ver também diante daquilo que é o atual cenário mundial, onde temos a cada vez mais conflitos, estamos a cada vez mais próximos de uma possibilidade de um conflito nuclear, como muito bem já terá dito o António Guterres. Okay. Mas, por outro lado, temos que olhar, Moçambique já tomou um posicionamento já há algum tempo. Moçambique assinou e ratificou este tratado, portanto, de não fabrico ou não, que não se tenham os armamentos nucleares. Certo. Ok? Mas se calhar pergunta-se porquê que Moçambique o faz quando Moçambique não tem capacidade de... Não, este acordo, outro aspecto que este acordo garante é que para os Estados que não tenham a capacidade ou que não produzam armamento nuclear, também não podem servir como armazéns de outros para este mesmo armamento nuclear, ok? Portanto, penso que todos os outros Estados, assim como Moçambique, devem assumir esta posição e deve-se haver uma posição real, ok, sobre a disseminação dos armamentos nucleares, porque no final do dia só prejudica a população mundial. No seu discurso, António Guterres pediu urgentemente a atualização dos acordos tomados após o fim da Guerra Fria, no que diz respeito a armas nucleares. No entanto,
me pareceram mais discursos de quem tinha que dizer alguma coisa do que realmente uma realidade. Digo-lhe assim, porque eu lhe apresento este cenário porque estamos a ver a ONU tem a sua sede, praticamente, já sabemos onde, e de forma não divulgada. Os Estados Unidos também vêm trabalhando exatamente neste material e vão apontando os outros, como a Coreia, a China. No entanto, volto a frisar, estamos a ter discursos que só servem para, talvez para as nações mais pequenas terem informação, mas no fim do dia não são aplicáveis. É precisamente isso, e é por isso que eu digo que as Nações Unidas precisam urgentemente de uma reestruturação, porque até mesmo em questões políticas, posições políticas que toma, não são verdadeiramente tidas em conta. Porque olhamos, por exemplo, para os cinco membros. Normalmente quem tem que estar lá é quem é líder em termos económicos, militares, tecnológicos a nível mundial. Mas não temos nenhum desses dentro dos 5 membros permanentes das Nações Unidas. Okay? Portanto, é sempre uma questão política e sempre haverão os discursos, porque é esta a sua função no final do dia. Okay? Mas quando procuramos uma coisa palpável, não existe. Uma coisa real, não existe. Mas não deixa de ser oportuno para os Estados olharem isto da melhor forma possível, buscando sempre evitar com que tenhamos esta corrida armamentista, porque, como já disse, no final do dia só prejudica a população mundial, incluindo também esta mesma liderança. Muito bem, meu caro, o tempo em televisão é muito escasso, mas eu vou pedir aqui que apresente aquilo que lhe marcou nesta última semana, como o gesto mesmo de término do programa. Marcou-me a nível internacional? Internacional em particular. Ok, a nível internacional em particular, o que marcou-me foi mesmo esta visita da Pelosi a Taiwan, porque, como já dizia no início, no final do dia só prejudica a Taiwan. Ok, não há nenhum benefício político real, nem para os Estados Unidos, nem para a China, nem para Taiwan. Muito pelo contrário, só aspectos negativos para Taiwan. Beneficia a própria Pelosi, mas a curto prazo, porque, como já disse, próximo ano temos as eleições ao Congresso americano e teremos um outro presidente lá que se calhar terá uma outra agenda diferente daquilo que ela tem estado a tomar recentemente. Muito bem, meu caro, muito obrigado. Foi uma honra para nós tê-lo aqui. Obrigado. E é também desta forma que nós colocamos o ponto final a mais um debate internacional. Foi uma honra estar contigo. Próximo sábado voltamos à mesma hora com mais assuntos de gabarito internacional, que de certeza têm alguma influência na nossa e na tua vida. Tenho dito, agradeço e boa tarde.